Olá, eu sou Maria de Abreu, da Wicca das Bruxas, e hoje a gente vai falar um pouco sobre desmistificar o que é ser bruxa. Ser bruxa é só vestir uma roupa, usar uns cristais, fazer ritual todo dia, não sei, né? Vamos lá ver? Até mais. Vocês acreditam mesmo que ser bruxa é fazer ritual uma vez por mês ou 2 vezes por mês, de vez em quando faz um sabá e posta foto de cristais, roupa preta, grandes pentagramas e tudo mais? Gente, eu já falei sobre isso um pouco, a questão de as pessoas confundirem práticas, né, com a verdadeira bruxaria. E isso é muito importante, porque sim, existe hoje um status, né? Considera-se a bruxa, a palavra bruxa vem de wise, né? Da palavra wise, então Wicca, wise, é uma ideia de Wicca, witch, wise, né? Então é uma ideia de que a bruxaria tem a ver com sábias, mas é aquela coisa, né? Na nossa sociedade. Então a gente se fantasia de sábia e realmente aquilo é o que importa. Muita gente não sabe, mas o cerne da bruxaria não está nos rituais, não está nos instrumentos, né? Quer dizer, é muito comum alguém que me procura para ter o treinamento fala assim, posso já ir comprando os instrumentos? Você, gente, não, vamos com calma. Os instrumentos, eles são seus, eles não são coisas que você vai comprar aleatoriamente. Não existe essa padronização, sabe, gente? Tudo igual. Cada um vai ter uma peculiaridade, porque vai ter a relação com os seus dons, aquilo que você vai desenvolvendo. Então, não é de pronto, de primeira coisa, você já vai comprar as coisas, vai fazer as coisas, e nem de tanto fazer rituais e magias e feitiços que você se torna bruxa. Tem muita gente que pensa numa listinha de coisas, né? A bruxa acorda, faz o ritual matutino, depois faz o ritual do almoço. Depois, gente, primeiro que nunca foi assim, mas segundo que hoje, na nossa vida normal, moderna, é tanta coisa que todo mundo tem que fazer que não dá para ter essa vida idílica de, nossa, acordou, fez o ritual, falou com os gnomos. Não, gente. Não é um checklist de tarefas místicas que você vai fazer assim. Sim, o nosso lema do Coven é corpo, mente, espírito e alma. Então, assim, não é uma coisa realmente que você... A tua vida não pode estar desconectada daquilo que você acredita, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Você dizer assim que se você de tanto fazer ritual você vai se tornar uma bruxa, ou que porque você se vestiu, ou porque você tem um altar, ou porque você gosta de cristais, ou porque você quer aprender o uso das ervas para fins medicinais. Não, gente. A coisa mais importante que define uma bruxa é a transformação radical, como ela enxerga a si mesma e enxerga o mundo. Essa transformação radical é impressionante. Esse vídeo que eu estou fazendo hoje é sugestão de uma aluna. É uma aluna que tem formação como psicóloga e apesar de ter longa experiência, ela relata que o quanto ela está descobrindo de aspectos de si mesma que ela não conhecia. Por quê? Porque se você... existe uma perspectiva do autoconhecimento, que é a perspectiva de você conhecer aquilo que você já tem. Mas quando a gente trabalha com a ideia de você desenvolver potenciais, a gente está trabalhando de você ter dons, habilidades e mesmo aspectos da sua natureza que são além daquilo que você já tem em uso.
Todo mundo fala assim, mas eu já me conheço. Não, gente, à medida que você vai percebendo que algumas coisas que você estava achando que podia ser até defeito, eu tenho uma tendência a me sentir estranha em determinados lugares. Gente, é um dom. Então, assim, é um olhar que vai fazer você estar incluindo a espiritualidade, o seu desenvolvimento espiritual no seu cotidiano, porque não tem como separar. Quando a gente fala, as pessoas às vezes ficam assustadas quando eu falo assim, não, é um caminho sem volta, é um caminho que você vai começar a se desenvolver e não tem como desenvolver depois. O que eu estou dizendo é isso. Você vai, não adianta falar assim, você vai enxergar, é o mito da caverna, você vai para a luz, você enxerga que o mundo lá fora existe, e aí você vai querer voltar para a casinha, para a caverna? Não. E não é interessante que você comece já com a perspectiva que qualquer coisa eu volto, porque não vai voltar. Não volta mesmo. Né? Então, assim, não é decorar a. Aliás, decorar é uma coisa que depois que inventaram os livros, a internet, a inteligência artificial, a gente não vai precisar nunca mais decorar. Lógico que conhecer é uma coisa, né? Você saber até onde procurar, saber que existe alguma coisa, você ir lá consultar e querer buscar alguma informação, é sempre relevante, mas o conhecimento humano chegou num grau estratosférico que hoje a gente tem que falar assim, não, gente, não tem cérebro para tanta informação. Então a gente pode ter o conhecimento do como como as coisas funcionam, e aí sim, você não precisa decorar a função de todas as ervas, de todos os cristais. Não tem vida suficiente para você aprender tudo isso. São assuntos que para cada um tem profissões especializadas nisso. Então não dá para você dizer assim, não, eu vou conhecer tudo. Não. É uma ambição sem glória, porque você não vai conseguir. Por outro lado, e sem contar que isso não tem a ver com o seu poder. Conhecer as ervas, conhecer algumas coisas que você vai precisar no seu cotidiano, importante saber que você tem os recursos que experimentar e testar esses recursos que você possa ter com o uso de ervas, de cristais, as magias, os feitiços, sim, tudo é importantíssimo, mas assim, não é nesse conhecimento intelectual que vai estar a profundidade do seu desenvolvimento como bruxa. O pulo do gato está em você internalizar os símbolos, os ciclos, os arquétipos, mudar a sua percepção de realidade. Deixar de enxergar o mundo como se fosse um cenário plano e começar a notar os fios invisíveis que conectam tudo. E poder mexer nesses fios. É por isso que a gente fala das tecelãs, né? da bruxaria como tecer o destino. Não é um ritual que vai se tornar uma pessoa bruxa. A consciência que cada um vai tendo de si mesmo, como ela interfere no mundo, do como ela tem que agir no mundo, a vida vai se tornar uma vida bruxal sem precisar estar sendo em ritual. Você não precisa estar traçando o círculo para estar desencadeando a magia. Né? Não é uma quantidade de velas, não vai ser a roupa certa. Eu sempre falo, né? Quando eu comecei, os livros de bruxaria falavam, tem que ter a toalhinha combinando com a roupa, com a cor da vela, com não sei o quê, até ter todo aquele arsenal. Haja dinheiro, né? O candelabro de prata para rituais de lua, candelabros dourados para rituais solares, de estanho para gente, para rituais de Júpiter, de cobre para coisa de Vênus. E aí a gente fala, e eu indo atrás achando que era fundamental tudo aquilo. Então eu ficava assim, existia a urgência de realizar um ritual, mas eu não tinha condições de estar com toda aquela parafernália para estar fazendo aquele ritual conforme nos livros e tudo mais. E aí a gente vai vendo, gente, que não é assim. Né? Sim, existe uma linguagem, né? A gente saber que existe essa linguagem, que o dourado remete ao sol, né? Mas você não vai deixar de fazer um ritual porque você não tem o candelabro dourado.
né? A magia tem esse olhar que a gente vai desenvolvendo. Quando a gente se transforma, ele ajuda a que a gente também vá vendo as conexões das coisas. E isso é uma das coisas, inclusive, mais assustadoras. Porque quando você começa a fazer assim, não, as coisas têm algo desencadeia, as coisas começam e elas vão ter determinadas consequências. E você já está vendo as pessoas fazendo determinadas coisas, e você já sabe qual vai ser a consequência, né? Você sabe qual vai ser a consequência e você aí vem aquele dilema: posso avisar? Não posso avisar? Devo falar? Não devo falar? As pessoas vão ouvir? Não sei. É uma coisa, mas assim, você vai entendendo o mecanismo da vida e você vai sabendo que você não vai, como se fosse o cachorro que está querendo morder o pau, você vai atacar quem está causando o machucado com o pau, né? Você vai buscar o problema na origem. Você está vivendo essa situação hoje, porque ali atrás aconteceu isso, aí aconteceu aquilo, e vai ainda acontecer aquilo. Né? Então, a magia não é impedir as consequências, a magia vamos estudar tudo, vamos ver se a gente errou naquele ponto, vamos voltar naquele ponto e vamos ver, começar a consertar desde lá. E isso é uma magia que fica, não é uma coisa provisória, né? E aí entra também uma outra questão, né, que a gente fala da bruxaria, que é a questão do comprometimento, né? Quando você entende que não é truque, eu sempre falo, gente, não é truque. Não vai ser a palavra certa, a invocação certa, chamar a divindade certa, mesmo porque as divindades elas não estão lá esperando a gente chamar para realizar os nossos desejos, né? O compromisso percebe que você tem um poder que não vem dos objetos, mas a forma como você se relaciona com o invisível. Você obtém a ajuda, o apoio das divindades, porque as divindades veem em você alguém proativo, alguém que está falando assim, não, gente, eu não vou ficar parada aqui esperando, eu estou fazendo alguma coisa, estou fazendo a minha parte, mas eu preciso de uma orientação, uma forcinha, uma sincronicidade, né? Eu esbarrar em alguém que vai me ajudar, enfim. Você não vai ser só bruxa porque você está gostando da estética da coisa ou porque você quer postar foto no Instagram. É aprender a ler a vida mesmo e você virar aquela pessoa que tem aquela percepção de como vai mudar as coisas. E aí, gente, a magia, o feitiço, não vai ser o feitiço do livro. Vai ser aquilo que você vai ver na hora. E você vai ter as condições. Não vai ter que comprar o candelabro dourado. É uma coisa primeiro um processo interno. Você tem que acessar aquilo. Para que eu estou aqui? O que eu tenho de recurso? Né? Quem são os meus auxiliares? Né? E aí sim, você vai tendo conhecimento, livro, ferramenta, instrumentos de magia, isso tudo com sentido. Quando eu falo com sentido, não é de consentir, é de com algum sentido, no sentido de você ter aquilo para você, não é uma coisa, não é só uma vassoura. Você já se sente que existe uma conexão com aquele instrumento, né? Ele tem algo de seu, né? É um processo desafiador. Esse processo de conhecimento junto com o autoconhecimento e como também com a integração em comunidade. Porque aqui é interessante, porque assim, em alguns lugares existe uma ênfase no convívio comunitário. Né? Então, assim, a atividade religiosa é igual para todo mundo, é a missa, fala-se a coisa, cada um vai entender do seu jeito, vai ir para casa, vai resolver a sua vida e vai ter a sua vida e as pessoas só vão lá para ouvir, para aprender alguma coisa, às vezes se veste, se comporta, faz alguma coisa parecida uns com os outros, mas elas não existe uma integração real nesses grupos.
E tem o trabalho que é só individual, e aí esse trabalho só individual também, a pessoa vai buscar os seus recursos, as suas capacidades, não sei o quê, mas ela vai ficar meio que sem validação. Né? Aqui não, aqui você tem, são dois processos, você tem o processo individual, que vai obedecer o seu ritmo, que vai desenvolver aqui as suas capacidades, e existe a integração dessas suas capacidades no grupo. E aí sim também, e aí, além de integrar, você também vai estar validando, porque você fala, nossa, fulana está tendo uma experiência muito parecida com a minha. Então, sabe, isso existe. E formando uma coesão que vai além, que hoje nem é mais presencial, né? Mas vai além desse contato físico, mas a questão mesmo de um contato de alma, de uma coisa de você sentir e falar assim, não, gente, é a minha turma. Então, ser bruxa não é assumir que você é uma roupa, é uma prática, e que as coisas não são neutras. Tudo tem uma energia, uma força, alguma coisa, você vai aprender a ler isso, né? E ler os seus próprios ritmos, quer dizer, você também não está dissociada do que a gente chama de natureza, né? E você tem que estar respeitando essa sua natureza. Então você vai estar comprometido com a sua própria evolução, comprometido com a verdade daquilo que você vê, comprometido com as pessoas que você está vendo que tem o mesmo caminho, veem a mesma verdade, e vai estar vivendo uma vida como bruxa mesmo. Então, não é parar de fazer a sua comida, de passear com o cachorro, para ter o seu momento de bruxa e ficar meditando. Não é uma coisa que sai da realidade, gente. E é por isso que também é muito difícil, às vezes, para eu aqui vir aqui para vocês e trazer o que a gente vai falar, não sei o quê, porque é mais fácil explicar, falar assim, e aí você para e faz o seu ritual de lua cheia, e aí você para. Não, no dia a dia mesmo. Você não tá parando, você está sendo bruxa 24 horas por dia. Estão gostando dos nossos vídeos? Esse vídeo aqui foi sugestão de aluna, de uma aluna, a Cassandra, que eu agradeço bastante, que ela deu uma sugestão bem interessante que deu para desenvolver bem. Mas, pessoal, vocês estão gostando? Deixem seu like, comenta, uma sugestão de pauta e compartilhe se tiver mais pessoas interessadas, tá certo?